está escrito, contrariado, com raiva, entendeu? Eu falei assim, eu gostaria muito que não tivesse esse negócio da Bíblia, falando assim, perdoar 70 vezes 7. Você vai me dar, levar tapa para um lado, dá o outro. Eu gostaria muito que esse negócio não tivesse lá. Eu gostaria assim, quem dá um tapa para um lado, dá um safado no outro. Mas não está escrito isso lá. Não está. Quem pedir a capa, dá um soco. Não, tá. Quem der a capa dentro da minha túnica. Quem mandar caminhar uma milha, manda pastar. Não está escrito assim. Está escrito caminho duas. Eu gostaria que não tivesse isso lá. Eu gostaria, irmãos, que tivesse respaldo olho por olho, dente por dente. Jesus fala assim, é isso aí mesmo. Mas não está. Então, ser longano, benigno, ter domínio próprio, mansidão, paz, ter essas coisas, não é uma opção. É uma coisa que é inerente, tem que ser, tem que acontecer. Porque se você é convertido em Jesus, você não vive mais, Cristo vive em você, aleluia! Sujeitar as coisas a Deus, perto está o Senhor. Quando começa essa cronologia, Deus criou o homem pecou, foi expulso do paraíso. Aí Deus viu um mundo corrompido. Deus disse, mas eu vou dar um jeito nisso aí. Olha Noé, escolhe Noé. Noé então obedece a palavra de Deus. 120 anos construindo uma arca. Você sabe o que é isso? 120 anos construindo uma arca no meio do nada, onde não tinha mar, não tinha oceano. E para complicar, ele termina de construir a arca, não chove, 7 dias, trancado, ele, mulher, filhos, nora, animais, 7 dias sem chover. Por que Noé construiu a arca? Hein, irmãos? Porque Deus mandou. Não tem lógica, mas não é para ter lógica mesmo, é para ter obediência. Não é para você entender, é para você fazer. Eu digo muito isso para o meu filho Mateus. Não é para você entender, é para você fazer. Eu lembro de uma época eu, muito revoltado com certas coisas da vida, e eu estava na mesa com o meu pastor, e ele tinha um freezer, ele colocou uma melancia enorme dentro do freezer. Se eu contei isso da outra vez, tenha paciência. E, ou seja, de novo, mas como quem é a primeira vez que está me ouvindo? Ixi, rapaz, eu posso contar tanto. Estou nem esquentando a cabeça. E aí ele falando, me desabafando, e falando um monte de coisa. E ele, com a ponta da faca, ele ia separando os caroços, ou caroços. Aí você, depende de que parte do país você pertence. Caroço para quem é da parte sul, caroço para quem é da parte norte, caroço e caroço para quem é no meio ali, em São Paulo, Minas, essa miscigenação de cultura. E aí ele foi separando ali aqueles caroços ali, e ele pegou então pacientemente uma semente de melancia, partiu essa semente de melancia ao meio, e ali dentro tinha umas engrenagens ali. Alguém vai fazer isso essa semana. Que engrenagem é essa que o pastor falou? Você vai ver lá. E ele olhou e disse, Alexandre, você consegue me explicar distintamente, passo a passo, como é que de um caroço desse sai 10 melancias dessas? Eu disse, eu lá, não sou. Tá bom para pegar melancia geladinha? Aliás, no Maranhão eu aprendi a comer melancia de colher. Você abre a melancia no meio, tchá, com a colher vai, tinha meio sorvete, uma bênção, maravilha. E eu comendo a melancia, e ele dizendo assim, você deixa de comer melancia por isso?
Eu disse: não, senhor. Ué, muitas coisas da palavra de Deus, irmãos, não é para você entender, é para você crer. Crer é pela fé, e fé vem pelo ouvir, e ouvir não é entender. O verbo lá não é a fé vem pelo entender e entender a palavra. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Se você não vê, você não entende. Você não vê. Esse período, quando tem ali a Torre de Babel, aí logo depois Deus, por algum motivo que não me interessa, por que ele escolheu Abraão? Isso não me... Aquilo que a Bíblia não está explicando, porque não é para explicar mesmo. Aí fica um monte de perguntas: por que Abraão? O que ele tinha? Aí fica os caras, não interessa. Interessa que ele escolheu alguém, e ele escolheu Abraão. E de Abraão, depois das suas histórias, logo depois vem Isaac. Não vou entrar no aspecto de Ismael, vem Isaac. E depois de Isaac, Jacó. E de Jacó tem 12 filhos, mas o que sobressai na história é um homem chamado José. De José, 400 anos de cativeiro, veio um homem chamado Moisés. E depois de Moisés veio um homem chamado Josué. E aí Josué, lá em Canaã, se interrompe então essa fase das lideranças. E a Bíblia diz que o ciclo vicioso era que Israel tinha comunhão com Deus, aí Israel pecava, aí o inimigo oprimia, exprimia Israel, o povo clamava, Deus levantava um juiz, libertava o povo ficava em paz. Você consegue essa sequência comigo? O povo estava em paz, ele pecava, aí ele viu o inimigo, oprimia o povo clamava, Deus levantava um juiz, o juiz libertava e ficava em paz. Vamos tentar essa sequência? Vamos lá? O povo estava o quê? Em paz. Aí o povo pecava. Aí veio o inimigo e oprimia. Aí o povo clamava. Aí Deus levantava um juiz. O juiz vinha e libertava o povo ficava em paz. E aí pecava de novo. Esse relógio aconteceu em todo o período dos juízes. Em determinado momento, Deus levanta um menino, um garoto chamado Samuel. Sabe como é que começa a história de Samuel? A história de Samuel começa da seguinte maneira: uma mulher estéril, Ana, mulher de Eucana, que clamava: eu quero um filho, e eu vou consagrá-lo ao Senhor. E esse menino foi criado aos pés de Eli. Mas um dia, e a gente não vai entrar em todos os aspectos, um dia Deus disse: Samuel, eu estou te chamando, porque você vai ser o primeiro dos grandes profetas. E Samuel, você ainda não sabe, mas você vai atravessar a grande história de Israel. Você vai ungir 2 reis. Um que não vai valer nada, e o outro que vai valer tudo. Um que vai ser muito pequeno, e o outro vai ser muito grande. Eu te escolhi. Por quê? Sei lá. Não me interessa. O que interessa não é o porquê. O que me interessa é que Deus faz. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer isso? Deus é bom. Tenha você ganho ou perdido, Deus é bom. Lembro quando Deus operou um milagre na nossa família, um grande milagre na nossa família. E aí entrou um irmão na igreja e disse: pastor, Deus é bom, né? Deus é bom ainda que não tivesse operado um milagre na minha família. Curando ou não curando, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
Claro que quando eu ouço a história do pastor, né, e a história de milagre, a história de providência, eu me alegro muito. Mas aí posso dizer, puxa, Deus é bom. Mas se Deus não tivesse curado, Deus é bom da mesma maneira. Amém? Você crê nesse negócio que eu estou falando mesmo? Hein? Crê mesmo? Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse trecho é o trecho de Samuel, em que Samuel vem caminhando com o povo. Deus, ao longo da história, vem dando livramento ao povo. Aquela irmã está falando assim: o que isso tem a ver com família? Você vai entender. Eu quero colocar no seu coração muito mais o poder de Deus do que o que a gente estragou. Eu quero que você entenda que Deus tem um projeto pronto para abençoar a sua família, e esse projeto não vem do seu coração, não vai ser do jeito que você quer, não vai ser do jeito que a sociedade quer, vai ser do jeito que Deus projetou. E isso é caro, porque tem muita gente que dá glória a Deus quando ganha um carro, mas gente não quer dar glória a Deus quando Deus leva o filho, leva o marido, leva a esposa. Deus quer dar glória a Deus. Eu vejo muita ação de graça porque curou, mas eu ainda não fui convidado com ação de graça porque Deus não curou. Me lembro do grande professor que nós tivemos, não sei se o meu pastor conheceu, chamado Mauro Israel, um dos homens mais piedosos depois do Russell Shedd que eu conheci. Um homem de uma inteireza, de uma integridade. E ele foi tomado de câncer no corpo inteiro. E a igreja, então, ela orava de dia e de noite. A igreja chegava a ficar 24 horas aberta, com várias pessoas orando para que Deus curasse. Um dia o pastor Israel, ele foi lá na igreja. Ele assumiu o púlpito, disse uma frase que marcou minha vida e mudou a minha vida. Irmãos, parem de orar. Não precise mais orar. Vão para casa. Porque se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Aleluia. Profundo. Vão para casa, porque o meu Deus já tem tudo traçado. Davi era um homem segundo o coração, e orou, e jejuou, e clamou, e gritou, e esperneou: não leve meu filho. Deus disse: eu vou levar o seu filho, eu vou levar o seu filho. Porque Deus, o Deus que eu creio, não é um Deus que se sensibiliza com as minhas lágrimas. O meu Deus é um Deus que tem tudo sob controle. Imagina a cena. Orando de novo: Senhor, cura, Senhor. E aí não é curado. Aí na eternidade você não sabe o que foi, mas 10 minutos de oração não tinha curado. É porque você não orou. O seu jejum, você fez jejum de água, era jejum de feijoada. Não, é porque você não orou direito. Ou então assim, é mesmo, sabe, Alexandre, você tem razão, meu Deus, estou errado. Irmãos, eu não creio nesse Deus. Eu creio em Deus que diz assim: antes que haja a palavra na minha boca, Ele sabe. Eu creio em Deus em que tudo está equalizado por Ele. Não está determinado porque há coisas da minha vida que eu sou muito ocupado.
E Deus já sabia disso, já providenciou quem vai pregar, quem vai falar, a música que eu vou ouvir. Deus nos dá a oportunidade todos os dias, em todos os momentos, para que eu me arrependa. Tudo que Deus quer é que eu me arrependa dos meus pecados e o busque em santidade. Tudo que Deus quer é que eu volte para o Éden. E lá no Éden da minha vida eu seja tão puro, santo e dedicado quanto Adão era antes de pecar. Deus quer me fazer em Cristo o primeiro Adão. Deus quer fazer com que eu viva para a glória do nome dele. E ele vem construindo isso ao longo da história. Deus vem fazendo isso ao longo da história. Mas o homem está dizendo, não é bem assim. Então, como você já abriu aí a tua Bíblia, aí, em Josué capítulo 8, Samuel, capítulo 8, começa o versículo 4, e nós vamos aí até o 22. Os chefes de Israel se reuniram e foram reclamar com Samuel em Ramá. Você já está idoso, seus filhos não agem com a mesma integridade. Queremos que faça o seguinte: nomeie um rei para nos governar, como é normal entre os outros povos. Quando eles pedirem um rei para governá-los, no momento que eles fizeram isso, Samuel ficou abalado e orou ao Eterno. E Deus respondeu: vai em frente, Samuel, faça o que eles pedem. Eles não estão rejeitando você. O que não querem é que eu seja rei deles. Desde que os tirei da terra do Egito até agora, eles agem assim o tempo todo, me abandonando para servir outros deuses. Agora estão fazendo isso com você. Por isso, deixei que recebam o que estão pedindo, mas faço que eles entendam as consequências desse pedido. Mostre como o rei trabalha e como ele vai tratar. Aí, verso 10 em diante, Samuel explicou com clareza as explicações de se ter um rei, como ordenou o Eterno. Vou dizer para vocês como agirá o rei que vocês estão querendo. Ele recrutará seus filhos para os seus exércitos, para os carros de guerra, para a cavalaria e infantaria, e os arregimentará em batalhões e esquadrões. Alguns serão submetidos a trabalho esforçado na terra deles, outros serão designados para fabricar armas e equipamentos para os carros. Ele convocará suas filhas para trabalhar como estilistas, copeiras e cozinheiras. Ele confiscará, o rei confiscará as melhores lavouras, vinhas e pomares de vocês para entregá-las aos seus protegidos. Ele, o rei, cobrará imposto da produção das lavouras e vinha de vocês para manter a máquina governamental. O melhor da mão de obra e dos animais de vocês o rei usará para benefício próprio e cobrará impostos sobre os rebanhos. Vocês não serão muito diferentes dos escravos. Um dia vocês chorarão de desespero por causa desse rei, quando tanto desejam agora, mas não pense que Deus ouvirá vocês. Verso 19. Mas o povo não deu atenção a Samuel. Eles insistiram: nós não estamos preocupados com isso. Queremos um rei para nos governar. Queremos ser como os outros povos. Nosso rei governará sobre nós. Será o nosso líder e comandará as nossas tropas. Samuel ouviu a resposta deles e relatou tudo a Deus. E Deus disse a Samuel: faça o que eles pedirem, nomeie um rei sobre eles. Deus, que a tua palavra reine sobre nós, que o teu filho reine sobre nós. Ele é o nosso rei, e que a tua palavra seja um mandamento perpétuo sobre nós, até que ele volte para nos buscar para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até aqui era Deus quem dava livramento, era Deus que ia à frente do povo, era Deus que fazia as coisas acontecer, mas o povo diz: não, nós queremos ser como os outros povos. Irmãos, os gabinetes pastorais hoje estão repletos de crises conjugais. De crises conjugais dos avós sobre os filhos e netos,
crises conjugais dos filhos com seus sogros e sogros, crises conjugais por causa dos filhos e crises familiares por causa de filhos com seus pais e etc. Lembra aquela história que eu contei para vocês, aquela moça que me procurou? Ela procurou muito desesperada. Pastor, eu não aguento mais, eu não aguento, porque meu marido, olha, ele não me ajuda em casa, olha, não sei o quê, meus filhos, eu tenho tempo para ficar com meus filhos, eu estou estressada, eu não aguento. Ela vai me bater. Ela não bate no marido dela porque é um cara desse tamanho, mas ela vai me bater. Porque ela estava realmente estressada, cansada e tudo. Aí começou a falar a jornada dela. Cara, eu levanto às 5h30 da manhã, pastor. O senhor sabe, pastor, que eu levanto às 5h30 da manhã? Eu não sei se a pergunta dela foi achando que eu sou vagabundo, que eu não trabalho. Não, pastor, eu fui preencher lá no Maranhão, não sei se quantos irmãos não sabem, a maioria não sabe. Eu e Rita e Mateus fomos missionários no Maranhão durante 10 anos, depois 5 anos no Pará. E lá naquela região do norte e nordeste tem uma rede chamada Paraíba. É a Casas Bahia aqui do Rio de Janeiro, né? Ricardo, lá tem Casas Paraíba. E eu fui preencher esses formulários na Casas Paraíba e ela disse assim, profissão, né? Aí eu disse, olha, eu sou pastor e professor. Ah, tá. E o senhor trabalha? Ele disse, pois eu pastorei. Mas só tem alguma ocupação? Eu pastorei. Porque para alguns esse coisa de ser pastor, moleza danada, né? E ela diz, o senhor sabe, pastor, que quer levantar 5h30 da manhã, chegar às 7h30 no serviço e tudo e tal, aí contando engarrafamento, tudo que vai, que vem, não sei o que, se você está feio, pastor, eu não aguento mais. Se eu tenho a solução para você. Eu tenho a solução. Ela olhou assim, e qual é, pastor? Deixe o trabalho. Fique em casa. Você não precisa levar seus filhos para a creche. Você não precisa pegar engarrafamento. Não precisa levantar 5h30 da manhã. Você vai cuidar dos seus filhos. Vai cuidar do seu marido. Vai cuidar da sua casa. E pronto. Ah, pastor, faça meu favor, pastor. Eu sou homem independente. Eu não vou ficar dependendo de marido. Eu não vou falar. Pois é. Eu perguntei então, que tem intimidade com a pessoa, de onde é esse modelo? Eu sabia, cara. Não volto mais. Porque tocar nesse assunto, irmãos, é ir contra a sociedade. É enfrentar os feministas, porque não é só mulher agora, né? Tem os homens que advogam isso. Eu sou diretor de uma creche. Filhos que passam mais tempo conosco do que com pai e mãe. Não é pai e mãe que está criando, quem está criando sou eu. Os valores não são de família, são do coletivo. Eu sabia que eu não ia voltar mais aqui. Porque nós estamos indo, irmãos, fazendo que nem esse povo fez aqui com Samuel. Não! Nós não queremos o modelo de Deus. Nós queremos um rei que nem os outros povos. Nós queremos um casamento que nem um casamento dos outros povos. Nós não queremos um casamento modelo da Bíblia. Aí você fala assim, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que largar o emprego? Não, eu estou dizendo o seguinte, é que o que Deus está dizendo assim, diga para esse povo quais são as consequências de se ter um rei. E o que eu quero dizer para você, querido, é que esse mundo pós-moderno, ele está na contramão da vontade de Deus. E você vai dizer assim, pastor, mas se eu não trabalhar, o meu marido, a minha família passa fome. Eu falo assim, então tem que trabalhar mesmo. Mas o que o meu zolinho, minha avó falava assim, esse zolinho vem aqui, que a terra de comer. Eu espero que não, porque eu espero ser arrebatado. Eu tenho muita esperança, meu irmão. Minha avó dizia assim, certeza da vida, só a morte. Eu falo, vó, nem a morte é uma certeza.
porque aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, não vai experimentar a morte, vai ser arrebatado. Meu caso. Meu caso. Eu olho o Oscar Niemeyer, com 104 anos. O cara bebe, fuma, noitada, escambau de asa. 104 anos, eu não faço nada disso, vou viver 280. O que eu quero que os irmãos saibam é que quando Deus arquitetou a família, o modelo dele não era sociológico, não era antropológico. Mas esse olhinhos aqui que a terra há de comer, vai ver que, estou vendo, que não é porque vai passar fome, é porque não vai ter televisão de plasma, não vai ter 2 carros na garagem, não vai ter 4 notebooks na casa, Wi-Fi, Wi-Fi, né? iPod, iPin, iFui, iVai, né? Não vai dar para trocar de celular toda hora, não vai ter celular com internet, não vai ter casa trocando de mobília a cada 6 meses, e aí tem que trabalhar todo mundo fora mesmo. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que o divórcio se tornou uma alternativa na primeira briga de casal, na segunda briga de casal. O divórcio já está ali porque a gente está nesse agito aí, ouvindo novela. Vai eu falar contra a novela? Vai eu dizer que quando você está assistindo novela, você está se alimentando de coisas podres? Vai eu dizer um trem desse? Aí eu nem saio. Não é que eu não vou voltar, eu nem saio por aquela porta. Irmãos, o modelo que nós estamos querendo viver como cristãos não é um modelo bíblico. E você pensa que é utopia? Eu visitei um amigo meu, funcionário público, já viu, né? Funcionário público, não é federal não, estadual. A esposa dele dava aula numa rede de ensino muito grande, pedagoga lá. Aí eu fui visitá-los, conheci as filhinhas, já estavam já com 4, com 6 anos, e eu perguntei para ela, e vocês? Não, eu saí do meu trabalho. Não é, o casal não é crente, a família não é crente, nada disso. Ela é pedagoga. Ela disse, sabe por que eu saí, pastor? Eu vou lhe dizer, porque ninguém educa melhor os meus filhos do que eu. Eu não posso transferir isso para minha mãe, eu não posso transferir isso para o meu pai, nem para minha sogra, meu sogro, nem para a escola, nem para a creche. Quem vai cuidar da educação dos meus filhos sou eu. Eu baixei a cabeça, porque quando eu falo isso, eu tento ensinar isso, eu sou criticado, embora o padrão bíblico é um padrão indiscutivelmente. Efésios 5, 23. Não, pastor, não abre aí, não, pastor. Pula isso aí. Eu não posso pular. Eu não posso pular Efésios, porque ali é um padrão de família. A mulher foi criada, não foi para alimentar a casa. Eu não estou falando das exceções, estou falando da regra. Pastor, mas se a gente não trabalhar, se eu não trabalhar fora, a família passa fome, então não trabalhar fora. E ninguém tem que pedir conta amanhã, não. Só quero que você entenda, é que vai ser mais estressante. Deus deu o rei. De quem foi a ideia de ter rei em Israel? Do povo. O que Deus fez? Deu. E abençoou? Abençoou. Abençoou Saul, ele foi abestado, né? Abençoou Davi, abençoou ou não abençoou? Abençoou Salomão, hein? Continuou dando profetas? Continuou. Então, o que eu quero nessa noite, assim, não é para você sair do emprego, é dizer para você que você clame ao Senhor e busque voltar ao padrão bíblico. E talvez voltar ao padrão bíblico não significa largar o emprego. Significa que você precisa entender que a sua esposa vai estar mais estressada mesmo e vai precisar de mais atenção do marido. E você, mãe, vai entender que você vai estar mais cansada, porque
Porque aquela máxima, né? Além de eu trabalhar fora, eu vou cuidar a casa. Isso está na sua cabecinha, não está na cabecinha do homem. Você, mulher, você assiste a novela, atende o telefone, faz a unha, frita bife, lava a louça, cuida do filho e ainda toma conta da vizinha, tudo ao mesmo tempo. É seu, isso está dentro da tua cabecinha. Deus te fez assim. O homem está ali vendo o jornal, aí vê meu filho, pai. Mas assim, eu vou passar um filmezinho aqui para vocês, para você ver como é que é essa natureza do homem e da mulher. Isso não vai mudar. Eu também tenho meu lado feminino, eu consigo escrever e ver televisão. Meu lado feminino também. Como é que você consegue? Tanto andar com a minha mãe. Vamos lá. Pode, solta o cabo da nau aí. Ih, rapaz, tem um trem soprando. Isso não precisa de vento, não precisa de vento, sou eu. Desculpa aí. A mulher é a bolinha e o quadradinho é o homem. Baixa um pouquinho o som daqui. Não precisa baixar tudo não. A mulher. A mulher chegando em casa. E o homem chegando em casa? Opa! Muito bom. O homem falando. Ordenado, ordem. E a mulher falando. Mistura tudo. Ela não consegue. A mulher assistindo um filme romântico. E o homem assistindo um filme romântico. O homem viajando a negócios. Viaja o mundo inteiro e consegue voltar para casa. E a mulher? A mulher vai, mas leva a casa junto, né? O homem falando fazendo dieta. Atenção. E a mulher fazendo uma dieta. Tá pegando o marido ainda. O encontro às 8 do homem. O homem vai se encontrar às 8 horas. Atenção. Opa, pronto. E a mulher? Aí em cima começa a arrumar, faz a touca. Tá bom? O homem viajando. A mulher viajando. A mulher discutindo. Enquanto é iniciado. E o homem discutindo futebol. A mulher seduzindo o homem, o marido. Bora, mulher. E o homem seduzindo. O homem é o banheiro. Esse é o banheiro? Gentileza, já volto já. A mulher é o banheiro. Eu vou ao banheiro. A bolsa de um homem. A bolsa de uma mulher.
O homem as compras. Ele quer aquela loja lá. Eu quero um sapato. Muito obrigado. A mulher as compras. Eu quero uma bolsa. Essa não, essa não, essa não, essa não. Tá bom, olha, mais um. Obrigado. Aí, senhor. Bora? Não, um minutinho. Opa! O parceiro ideal de um homem que ela lava, passa, cozinha, cuida da casa, cuida das crianças. E o parceiro ideal de uma mulher? Ah, que ele também lave a louça, lave a roupa, faça isso, faça aquilo, cuida das crianças. Conclusão: homem e mulher se completam. Muito bem. Essa é a nossa natureza. Essa é a natureza nossa. Quando você está lá em Efésios, capítulo de número 5, ele vai dizer que 5:23, ele vai dizer mais ou menos assim, a partir do 21: o respeito a Cristo, seja educados e tenham respeito um pelo outro. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerça a liderança em relação à esposa, mas da mesma forma como a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. O 25: marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Sua palavra evocam a beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem um propósito de extrair o melhor dela. Ele, o marido, quer vê-la vestida de branco, brilhando em santidade. Assim que o marido deve amar a esposa, até porque estão fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Queridos, eu gostaria muito que você fechasse a porta da sua casa com relação àquilo que Deus tem para você. Eu sei que aquela moça não gostou muito do que eu falei. Aliás, ela não gostou nada do que eu falei. Mas nós precisamos rever os nossos padrões de casamento. Primeira coisa, irmãos, casamento é para sempre. Esteja você feliz ou não. Não estou falando de marido que tenta matar a mulher, estou falando das exceções, estou falando da regra. E quando eu falo de divórcio, quando eu falo assim, eu me divorcio ou não, eu largo essa mulher ou não, eu deixo meu marido ou não. Eu sempre me lembro de uma história de um jovem que estava em cima de um muro dessa largura aqui, parecia um muro aquela muralha da China, né? E ele, do lado de cá, havia uns anjos, e os anjos, quando ele se aproximava daquele grande muro, os anjos gritavam: desce daí, sai daí, vem para cá, pula para o nosso... E botaram uns colchões d'água para ele pular e tudo. Mas quando ele ia do outro lado, onde estava o diabo, ninguém nem olhava para ele, nem dava para ele, ficava lá do outro lado, olhando o diabo trabalhar, e os demônios, e ninguém nem olhava para ele. Era como se ele não existisse. Mas quando ele vinha para o lado dos anjos: desce, vem para cá, vem para a luz, sai daí, vem para cá. E depois de alguns anos, olha só, eu estou para decidir hoje o que eu vou fazer, se eu pulo para o lado de lá, ou se eu pulo, não, é para o lado de cá, nem volta para lá, vem para cá, pula para aqui para o nosso lado, o lado da luz, o lado do Pai, o lado da santidade. Agora me explica uma coisa: por que vocês ficam desesperados para eu ir para o lado de vocês? E quando eu vou lá para o lado, o diabo nem dá pelota para mim, é como se eu não existisse. Aí o diabo, muito vaidoso, disse assim: é porque o muro fui eu que construiu.
O muro é meu. Você